1 Timóteo, capítulo 3, versos 14, 15 e 16. Conversando com um irmão, e foi muito esclarecedor, é bom esclarecer também a igreja. Os irmãos perceberam que nós estamos pegando alguns pontos principais e não dissecando versículo a versículo a carta de Paulo a Timóteo. Porque o objetivo, como foi falado na apresentação, queridos, o objetivo do estudo dessa carta é por conta do momento que estamos vivendo, às vésperas de uma eleição pastoral, e também para que possamos lembrar, assim como Paulo lembrou a carta de Paulo a Timóteo, assim como Paulo lembrou a Timóteo e a igreja de Éfeso, aquilo que nos une como igreja. O objetivo é esse, lembrar a igreja de Cristo, a nossa igreja, o que nos une como igreja. E por isso, queridos, nós não estamos dando versículo a versículo e vamos pular alguns pedaços, algumas porções da palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14, 15 e 16. Eu vou ler na nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: escrevo essas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor por esse gesto de amor em o Senhor nos reunir neste lugar. Antes, para ser levado pelo seu próprio Espírito, através dos nossos irmãos do Ministério de Louvor, a louvar o Senhor com cânticos, a louvar o Senhor com a leitura da Tua Palavra. E nesse momento os nossos rostos se elevam para ouvir a Sua voz, Senhor. Os nossos ouvidos, Pai, precisam do Teu toque para que a gente possa ouvir. E o nosso coração precisa da Tua força, Senhor, para que a gente possa praticar, Deus. Senhor Deus, faz de nós uma igreja viva e poderosa, assim como Deus vivo é. E que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, derrama o Teu amor e a Tua graça sobre esses homens e mulheres, ao qual o Senhor salvou pelo preço de cruz, Senhor. Eleva-os, Pai. Eleva-os, Senhor. Tira-nos, Deus, como igreja, do comodismo, Senhor. E nos faz viver de verdade, Pai, a vida que o Senhor requer de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Seu amor. Obrigado por esse rico privilégio. Peço ao Senhor a Tua graça, para que toque em meus lábios, Senhor, neste lugar santo, para que a Tua palavra seja pregada com fidelidade, Senhor. Que não seja de imaginação humana, mas que eu seja escravo da Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pelo Seu imenso amor. No nome de Jesus, esperamos em Ti. Amém e amém. Queridos, essa é uma carta de Paulo a um jovem pastor chamado Timóteo, que foi designado pelo próprio Paulo para pastorear uma igreja com muitos problemas. E os irmãos já têm visto isso, já estudamos o capítulo 1, o capítulo 2. Capítulo 1, Paulo vai identificar o problema, que são os falsos ensinos entrando na igreja de Éfeso, e com isso, muitas pessoas estavam deixando a fé em Cristo, que é a fé pela graça, e estavam voltando à fé pelas obras, ou seja, a salvação era pelo cumprimento da lei, e o povo de Deus precisava novamente se circuncidar, conforme os judeus pregavam. E Paulo vai dizer que isso é um falso ensino,
e que isso estava dividindo e trazendo muitos problemas e confusão para a igreja do Senhor naquele local chamado Éfeso. No segundo capítulo, Paulo vai ensinar a Timóteo a corrigir as consequências, as graves consequências desses falsos ensinos. Toda vez que um falso ensino entra na igreja, causa um estrago. E esse principal estrago é a divisão. O povo já não sabe mais para onde ir, existem muitas verdades sendo pregadas no meio do povo, e com isso o rebanho se dissipa, o rebanho se dispersa. E Paulo estava ensinando ao jovem Timóteo que, apesar da sua inexperiência, foi com coragem e com fé, recebeu a missão dada pelo próprio Deus e foi. Ele não ficou intimidado pelas suas limitações. Ele simplesmente ouviu de Paulo, talvez tenha oferecido alguma resistência, porque a palavra de Deus fala que Paulo insistiu para que ele ficasse, mas Timóteo obedeceu e ficou. E a instrução é para que Timóteo restaurasse o culto, para que eles voltassem a orar. E a oração, como já temos visto nas terça-feiras, a oração é a principal marca da igreja, porque orar é ter comunhão com Deus, ou seja, estar em contato com Deus. Aquele que conhece a Deus verdadeiramente não resiste um dia estar separado com Ele, quer estar com Ele, deseja, o prazer é estar na presença do Senhor. E oração é isso, é estar em contato com Deus, é estar em comunhão com Deus, uma comunhão íntima. Acredita que Deus está ouvindo e pode recompensar a oração daqueles que creem de verdade. Então Timóteo, tamanho absurdo estava acontecendo que aqueles homens e mulheres da igreja de Éfeso estavam deixando de orar. E ali Timóteo também é instruído a corrigir o culto, onde mulheres estavam roubando a liderança dos homens e assim estavam ensinando também coisas erradas para os homens e exercendo autoridade, coisa que não é permitido à igreja do Senhor. E aqui estamos no capítulo 3. Nós identificamos que o problema da igreja de Éfeso vem de uma liderança que se ergueu em Éfeso, e Timóteo foi enviado para lá para corrigir isso. E aí o problema é a liderança e os ensinos que estão se ensinando. Então, no começo do capítulo 3, Paulo vai dar instruções de Timóteo como ele deve escolher a liderança. Entenda, queridos, e o interessante é que a liderança, ela não é escolhida pelo que ela pode fazer. Paulo não diz e não dá nenhuma dica de qual é o papel do pastor e qual é o papel da liderança. Ele está focado no caráter daquele que será escolhido como liderança. É a vida piedosa, é Cristo sendo mostrado no caráter. É isso que Paulo pede dos líderes. Afinal de contas, aquele que crê, aquele que adora deve se parecer com aquele que é adorado. E assim, queridos, no capítulo 3, Paulo dá várias características de como deve ser o caráter do cristão. Mas nós traremos mais para perto da eleição pastoral esse texto. Estaremos falando dessa passagem mais próximo à eleição pastoral. Agora, queridos, versos 14, 15 e 16. Escreva essas coisas a você, esperando ir vê-lo, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus. Sem dúvida, grande é o mistério, irmãos. Mas se eu demorar, você saberá como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória.
aqui, queridos, está resumido o que Paulo precisa falar para Timóteo. Qual é o objetivo, qual é o motivo, o que motivou Paulo a escrever para Timóteo essa primeira carta? Qual é o objetivo? O objetivo é como ele, esse jovem pastor, que corajosamente recebeu a missão de Deus de pastorear aquela igreja, mesmo ele sabendo por onde começar, mesmo ele sabendo, mesmo ele não tendo experiência do que fazer naquela igreja, ele vai. E ali Paulo, assim que ele chega lá, Paulo envia uma carta para ele, para que ele tenha instruções de como ele deve proceder na casa de Deus. E ele deve, primeiro, impedir as pessoas de pregarem ensinos errados dentro das igrejas. Ele deve também ensinar as pessoas como levar um culto a Deus. Afinal de contas, o culto não deve se parecer com o adorador, não deve ser segundo a vontade do homem ou o desejo do homem. Ele deve ser como o adorado. Aquilo que fazemos aqui, os louvores que cantamos, os versículos que falamos, eles devem apontar para o caráter de Deus, que é santo, que é poderoso, que é único e sobretudo, deve apontar para a cruz de Jesus Cristo. Culto é um tributo pelo que Jesus Cristo fez pelo seu povo. Ele morreu pelo seu povo. É um amor incompreensível. O homem não pôde pagar a Deus as suas faltas. O homem é devedor por causa dos seus pecados, e a sua dívida só pode ser paga pelo inferno. Mas Cristo, em seu maravilhoso amor, paga em seu lugar. Ele morre pelo povo de Deus, e com isso ele reúne o homem novamente ao Deus Pai. E então, queridos, Paulo, ele escreve essas coisas a Timóteo, para que Timóteo possa saber o que fazer nesta igreja. E a primeira coisa é impedir que as pessoas preguem falsos ensinos. A segunda coisa é ensinar as pessoas como entregar o culto a Deus. O culto deve apontar para o adorado e não para o adorador. E por último, deve escolher bem os líderes da igreja. Quando Paulo fala dessa forma: mas se eu demorar, você saberá como deve proceder na casa de Deus. Na casa de Deus. A palavra casa de Deus, ela não está falando desse edifício, como nós já falamos aqui inúmeras vezes. A casa de Deus somos nós. A casa de Deus é cada um de nós que se reúne como assembleia, como igreja de Cristo. A casa de Deus deixa de ser um templo físico em Jerusalém e passa a ser todos os crentes em Cristo Jesus, em todos os lugares da terra. Nós somos a casa de Deus, a habitação de Deus, e Deus habita no nosso meio. E quando Deus habita no nosso meio, como já foi pregado inúmeras vezes, como nós somos de verdade a habitação de Deus, Deus é um Deus vivo, como a palavra de Deus vai falar aqui para nós. Ele é um Deus vivo. Você pode repetir isso comigo? Ele é um Deus vivo. Deus é vida. E Ele vem a um ambiente de morte, e Ele extrai a morte da terra, e muda e transforma o ambiente deste lugar. Assim deve ser a casa de Deus. E a casa de Deus, repito, não são templos, não são tijolos, somos nós reunidos, e nós refletimos a vida de Deus. Quando nós estamos juntos, devemos ser um ambiente transformado, devemos refletir o caráter bondoso e misericordioso de Deus. Nós somos a habitação do Deus vivo. E o interessante é que essas palavras, elas são Paulo está num contexto de uma cidade idólatra, de uma cidade cuja a sua principal atração turística
é o templo de Diana, e ali é considerada a casa de Diana, e ali tem várias colunas, e Paulo, com a sua linguagem irônica, usa essa mesma imagem da casa, só que ele fala que aquele Deus é morto, que aquela divindade nada pode fazer pelos aqueles que adoram. Ao contrário, aquelas pessoas que adoram a Diana são tão mortas quanto a divindade que elas adoram. Afinal de contas, todo ser humano pecou e carece da glória de Deus, e se não for a intervenção divina, o homem irá para o inferno. Mas aqui ele fala da casa de Deus, onde Deus habita no meio do povo, através da fé em Cristo Jesus, e ele tira a morte, e ele transforma aquele lugar onde Deus habita, a verdadeira transformação. Quando Paulo fala a casa de Deus, ele não fala do edifício feito pelas mãos humanas, mas das pessoas que creem em Cristo e são a habitação de Deus. E ele continua, que é a igreja do Deus vivo. Na igreja reunida, deve-se perceber a presença de Deus. Na igreja do Deus vivo, ela é tão viva quanto o Deus que é adorado nela. E a presença de Deus, ela é percebida, e por isso nós adoramos. Daí vem o nosso culto racional. A nós foi revelada a verdade. E qual é a verdade? A verdade é esta, disse Jesus, que conheçam a Ti, Deus Pai, e ao Seu Filho, Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Nós estávamos desconectados de Deus para sempre, mas Ele nos reconciliou na vida, na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é vida, e aonde Ele passa, Ele tira a morte da terra e transforma por onde a sua presença habita. Mas Ele nos chama agora de sua habitação. É algo muito mais íntimo. Deus vive no meio de nós, e nós somos o seu reflexo, nós brilhamos a sua luz. Em nós está sendo formado o caráter de Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus. Quando nós seguimos e cremos de todo o nosso coração, quando nós dissemos eu creio, quando nós nos agarramos, como disse Lutero, às roupas de Jesus Cristo, quando nós nos agarramos ao pescoço de Jesus Cristo, e ele diz assim, e ele quer dizer com isso, de que é se entregar a essa fé de verdade, pagar o preço que for necessário pagar, se abnegar acima de tudo. Afinal de contas, a principal marca da igreja de Jesus Cristo é a abnegação, como foi falado. Mas hoje, em nossa época, em nosso tempo, no mundo inteiro, estamos vendo uma outra igreja, uma igreja onde ela não se abnega, onde ela não é ensinada a negar a sua natureza pecaminosa, ela é ao contrário, ela é ensinada a entrar na igreja e buscar satisfação para o seu coração, sem mudanças, o seu coração pecaminoso. Queridos, primeira coisa que Deus faz quando Ele habita no ser humano através da fé em Cristo, através do Espírito Santo, é transformar o ambiente, é transformar a sua vida. E aí, com isso, todos os ambientes onde essa pessoa transformada por Deus também é abalada por essa verdade que é pregada no comportamento dessa pessoa. E por isso, queridos, Deus sempre é vida. Deus sempre é vida. A igreja de Jesus Cristo deve refletir vida. Se nós confessamos a Deus em nossas atitudes, em nossa consciência, em nosso coração, devemos refletir a vida que há nele. E a vida é eterna. Nós, como igreja, devemos refletir realmente que nós somos família. E é outro significado para a palavra casa. Família. Somos conhecidos
por aqueles que conhecem a Deus, revelado por Jesus Cristo, mas também somos conhecidos pelo amor que desprendemos ao nosso próximo. Temos toda a paciência com o nosso próximo, da mesma forma que Deus é paciente conosco. E com isso, os divórcios diminuem e acabam. Onde o Senhor está presente, há insistência no casamento, há paciência na família e principalmente há amor fraternal verdadeiro na casa de Deus. Há características de que Deus vive nesse lugar. Mas quando há divisão, queridos, significa que parte, ou talvez total dessa igreja, ou total da igreja onde há divisão, é porque elas se esqueceram a quem deve servir. Se esqueceram qual é a sua confissão. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Algo importante aqui citar é que Paulo, ele vai dizer que, apesar de sermos igreja de Cristo, podemos estamos disponíveis a passar por consequências da vida que vivemos. Ele pode demorar. Nós não somos místicos, adivinhos. Nós estamos submissos a passar por sofrimentos nessa terra. E Paulo aqui provavelmente está em Nicópolis com outro jovem pastor chamado Tito, resolvendo o problema de outra igreja. Paulo vivia para a igreja de Cristo, ele compreendia que a igreja de Cristo não era somente a segunda igreja presbiteriana de Saracuruna, mas é toda a igreja que realmente confessa Jesus Cristo e mostra na sua união que ele vive e reina para sempre. A igreja de Jesus Cristo deve mostrar na sua união que ele vive e reina para sempre, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Queridos, talvez muitos de nós nem sabemos qual é o principal papel da igreja. E por causa da nossa falta do conhecimento de Deus, nós somos ensinados, e nós somos, por conta da nossa ignorância de quem Deus é e o que Ele quer de cada um de nós somos levados pela vontade pecaminosa do nosso coração a entrar na igreja para nos satisfazermos, para assistir um culto e não prestar um culto. E que esse culto seja da minha forma e não da forma que Deus deve ser adorado. Não da forma que deve refletir totalmente o caráter de Deus. E por isso pergunto primeiro a mim e depois a cada um de vocês, e vamos relembrar qual é o principal papel da igreja. Qual é o principal papel de cada um de nós? A nós foi confiado uma verdade que o mundo não tem. A nós foi confiada uma verdade que transformou a nossa vida, e por isso você entrou neste lugar. A nós foi confiada uma verdade que talvez ainda não tenha te transformado, mas transformou os seus pais, e eles te trouxeram aqui. A nós foi confiada uma verdade que durante mais de 2000 anos, por mais perigos que essa verdade fosse ameaçada, nada pôde apagar essa verdade, porque ela não pode ser apagada. E essa verdade é Jesus Cristo, que morreu, que venceu a morte e ressuscitou, e com isso mostrou que a sua oferta pelos que creem no seu nome foi aceita, e Ele transforma com o seu poder aqueles que creem no seu nome em filhos de Deus. E os filhos de Deus refletem o caráter daquele que o salvou.
refletem a misericórdia daquele que alcançou. Nós conhecemos a misericórdia de Deus e por isso nós vamos dar a misericórdia de Deus. Aquele que fizer um bem a um deste pequenino, ou seja, daquele que precisa de qualquer coisa, disse Jesus, a mim o fazes. A mim o fazes. O que o Senhor Jesus quer dizer? Quer dizer que nós somos o reflexo do seu amor e da sua bondade. Nós é quem pregamos e testemunhamos dessa verdade. E, queridos, devemos nos lembrar a importância do papel da testemunha. Vamos aqui imaginar um cenário de crime. Um cenário onde é cometido um crime, e recentemente teve um crime que escandalizou o Brasil inteiro. Se não fossem as testemunhas, esse crime não seria conhecido. Olha o tamanho, o papel da testemunha, aquela que agora detém a verdade. E se aquelas enfermeiras não entregassem aquela filmagem para a polícia? Olha quantas outras mulheres seriam abusadas por aquele escândalo do médico. E se aquele que sabe de um crime, de um homicídio, não entregasse para a polícia as provas do crime? Talvez o assassino continuasse a matar. Olha o tamanho da importância do papel da testemunha. Mas estamos falando de uma verdade ainda muito maior. Estamos falando da verdade da real condição humana sem Deus. O homem está morto. E se Deus não entrar em seu coração, através do Evangelho de Cristo, tudo que partir deste homem será morte. Todo fruto será abrolho. Todo fruto é para a sua própria condenação. Mas aqueles que são verdadeiras testemunhas, elas primeiro não resistem a esse papel de serem testemunhas. É irresistível aquele que conhece a Deus não refletir Deus. Sim. O que eu dizia? Sim. É porque o irmão Davis pediu para eu repetir para sair na gravação. Aquele que conhece a Deus não tem como dizer não para Ele. É impossível conhecer o Senhor e dizer não. Nós vamos ver testemunhos de homens na história, relatado pelas Escrituras, de homens que mesmo em meio ao desafio de dizer sim, mesmo que o seu corpo não queria dizer não, eles disseram sim, porque esta era a vontade de Deus e eles conheciam a Deus. Aquele que conhece a Deus não pode lhe dizer não. Lhe abrem o coração e a salvação acontece para sempre. O Senhor mora e habita, e o Senhor não tem variação de humor como nós temos. Nós sim temos variações de humor, e se a salvação dependesse do nosso humor e da nossa escolha, irmãos, estaríamos perdidos. É o Senhor quem sustenta a nossa fé, como o nosso irmão Val aqui falou. Irmão, vamos prestar atenção nas Escrituras, é o Senhor quem sustenta a nossa fé, e é por isso que devemos nos agarrar com amor a Ele. Buscar de todo o nosso coração, perguntar todos os dias, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se em mim há algum caminho mau, mas guia-me pelo caminho eterno. E igreja, vamos dizer juntos, qual é o caminho eterno de reconciliação com Deus? Só há um caminho, uma verdade, só há uma vida, só há vida com Cristo, só há vida com Cristo. E nós que somos chamados por sua igreja, nós devemos refletir em nossa união, na forma que nos tratamos, essa vida. Porque olha que incoerência, se nós dizermos que estaremos para sempre louvando ao Senhor, estaremos para sempre louvando sozinhos? Estaremos sempre louvando com o nosso irmão. Você é meu irmão para sempre. E isso deve ser mostrado. A minha salvação,
o amor misericordioso de Deus deve ser mostrado na forma que eu te trato, na forma que eu cuido de você, nas minhas orações que você nem sabe, e assim cada um de nós, um pelo outro. Assim a igreja deve refletir o caráter do Deus vivo. Qual é o papel principal da igreja? É testemunhar da verdade. Como o mundo conhecerá a Cristo? Como a igreja testemunhará contra o mundo? O mundo não conhecerá a verdade sem a igreja. E isso não por méritos da igreja, mas porque essa foi a vontade de Deus. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. E aí algumas pessoas interpretam que essa pedra é Pedro. Não é, é a confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A reconciliação entre Deus e o homem. O mundo não conhecerá a verdade sem a igreja. Por isso que ela é coluna e fundamento da verdade. Porém, queridos, se não houvesse a igreja, a verdade continuaria sendo verdade. O Senhor continuaria sendo o Senhor. Mas a igreja não pode ser igreja sem a verdade. A igreja não pode ser igreja sem a verdade. E o que você está fazendo com a verdade? Como está o seu contato com a verdade? Você tem consciência de quem você é e o quanto nós somos afastados e inclinados para o mal, e como nós somos inclinados a nos afastar de Deus? Nos foi revelado a verdade de Cristo. As Sagradas Escrituras revelam a Cristo de Gênesis a Apocalipse. E como temos tratado essa verdade? Como temos nos alimentado do nosso espírito? E depois reclamamos tanto da nossa infelicidade. A nossa felicidade consiste em conhecer o Senhor. E por último, queridos, sem dúvida grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Primeiro manifestado na carne, na natureza humana, debilitado pela limitação, por causa da maldição do pecado, entrou Cristo. O fato de alguém tão glorioso, que existia desde a eternidade, como Cristo, em sua pré-existência, ele estava disposto a adotar a natureza humana nessa condição limitada, tão simplesmente por amor a nós. Ou seja, mais uma vez repito aqui, quem precisava da cruz não era Cristo. Ele era Deus, ele é Deus de eternidade a eternidade. Ele olhou para nós e viu a nossa completa incapacidade de viver com Ele, e com isso se manifestou através do seu Evangelho, através da sua morte de cruz, pagou pelos nossos pecados. E quando o Senhor olha para nós, nós crentes em Cristo Jesus, Ele enxerga o seu Filho, ao qual Ele tem prazer. Por isso Deus habita em nós. Ele não pode habitar em ambiente sujo. Deus é santo, santo, santo. Ele não pode habitar em uma igreja suja. Se a igreja é limpa, é por meio de Cristo. E por isso devemos confessá-lo, e por isso devemos pregá-lo, e por isso devemos colocá-lo em nosso coração, clamar ao Senhor para que Ele revele ao nosso coração duro a sua verdade. Devemos buscá-los, mas não é pela nossa capacidade humana, é pela sua graça. Só o fato do Senhor lhe trazer aqui, queridos, é um presente do Senhor, porque você poderia estar em qualquer outro lugar fazendo mal para si ou para outras pessoas, mas você está aqui e foi chamado para adorar o Senhor. E para nós salvos, essa adoração nunca será interrompida. Para nós salvos, essa adoração nunca será interrompida. Mas o mais maravilhoso dessa parte do manifestado na carne é que Ele foi na carne crucificado, e com isso pagando os nossos pecados. O mais maravilhoso para nós, Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Nós não estamos mais presos pelo pecado, a morte já não está sobre nós, já não pode nos condenar para sempre.
Não há mais nenhuma condenação. O Senhor Jesus nos limpou. E todo aquele que crê é feito filho de Deus para sempre. Foi justificado em espírito. O Espírito é quem comprova como filho de Deus, tanto na sua vida, em operar sinais de poder de Deus e na sua vida perfeita, quanto na sua ressurreição. Sua oferta por nós foi aceita, e como a morte é a punição pelo pecado, Jesus não poderia ficar na morte. Jesus mostrou ser o próprio Deus, Jesus mostrou ter a essência de Deus, Jesus mostrou porque Ele ressuscitou, porque Ele não tinha pecado e não podia conhecer pecado, porque Ele é santo, 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 da mesma essência de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ele é santo, e por Ele ser santo, Ele não podia ficar na morte, porque a morte é apenas punição para os pecadores, mas ali Ele não estava pagando pelos seus pecados. Ali Ele estava fazendo uma oferta de Deus, uma oferta para Deus ao seu favor. Estava te dando o melhor e maior presente. E por que ainda perseguimos tantos outros presentes aqui nessa terra? Porque os nossos olhos ainda são tentados pelas coisas desse mundo, e ainda são tentados a dar prioridade a tesouros que não são tesouros, a tesouros que a ferrugem come. Mas o tesouro que nos foi revelado, a ferrugem não pode consumir. O Senhor nos abençoa e nos abençoa para sempre. E queridos, não pense que somente espiritualmente. Nós somos abençoados fisicamente, no material, nós somos sustentados. Você é testemunho do sustento do Senhor. Você está aqui, você é motivo de agradecer o Senhor. Quantas pessoas queriam ter o que você tem? Temos motivos de olhar para trás e dar graças ao Senhor, e isso é graça de Deus sobre nós. Mas isso que recebemos no dia de hoje não se compara com o que nos foi dado por toda a eternidade, a próprio Deus habitando em nossas vidas. Foi justificado em espírito, visto pelos anjos. Alguns homens viram a sua ressurreição, ainda pela sua limitação humana, mas os anjos também viram, mas viram de forma completa. Eles viram a vitória do Senhor. E o que me conforta, queridos, mediante as ameaças que um jovem pastor e sua igreja pode sofrer, é que Jesus Cristo venceu. E eu me lembrei do louvor cantado por Rose Nascimento, que diz: como Ele venceu, a sua igreja vencerá. Na verdade, a igreja já venceu. A verdadeira igreja de Cristo não pode sucumbir. Ela sempre irá se manifestar. Ela nunca irá se calar. Ela nunca irá se render totalmente aos desejos. Toda vez que ela cair, ela irá retornar ao Senhor. Ela sempre irá manifestar o caráter do Senhor. A igreja de Cristo nunca irá sucumbir. A igreja de Cristo já venceu junto com aquele que venceu na cruz de Cristo. A igreja, eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor. E queridos, muito abertamente, passamos por momentos de ameaças também na nossa igreja, enquanto corpo reunidos aqui na segunda igreja presbiteriana de Saracuruna. Não vamos negar. Volta e meia enfrentamos problemas. Há 2 anos atrás estávamos enfrentando um problemão, mas nós estamos aqui. Há 1 ano atrás estávamos enfrentando algum problema, mas nós estamos aqui. Hoje, talvez tenhamos problemas para enfrentar, e nós estamos aqui. O que pode tirar o nosso papel de igreja? Aqueles que são igreja verdadeira, nada pode tirar o seu papel, porque nada pode nos tirar do amor de Cristo, nada. Aquele que conhece o amor de Cristo sempre irá querer esse amor. Qual é o problema que nós estamos enfrentando? Você pode citar alguns, mas se nós somos igreja, queridos, devemos descansar no Senhor. E é esse louvor tão lindo que eu gostaria de pedir. Descansa em Deus, cantado pelo Luan. Isso, vou descansar. E igreja, esse é o convite do Senhor para nós, para que a gente descanse na
vitória dele. Assim como ele venceu, a nossa igreja irá vencer. A nossa igreja já venceu. Basta que tenhamos firme a confissão que nos foi dada, a verdade que nos foi revelada, que Cristo, ele foi manifestado na carne, na sua natureza humana, pagou pelo castigo que nos traz a paz. Por que temos brigas entre nós? Porque em algum coração ainda falta paz. Queridos, quando nós estamos em paz com Deus, nós estamos em paz com tudo, ainda que coisas estejam em guerra contra nós. Mas em nosso coração existe uma paz que não pode ser tirada. Nós somos acolhidos, nós somos amados. Nós sempre vamos recompensar com o bem. E se algum momento a nossa mente falhar e nós esquecermos de Cristo, o Espírito Santo irá nos lembrar quem Ele é para nós, e nós iremos retornar àquela pessoa e pedir perdão. Me perdoa. Queridos, onde Cristo habita e onde há crentes em Cristo Jesus, eles se unem e não se separam. Se você não concorda com o seu irmão em algo, se aproxime dele, tenha toda a paciência para ensiná-lo e amá-lo. E se você discorda desse ensinamento, queridos, olhe para Cristo e tenha todo ouvido para ouvir, e confronte como os bereanos faziam, confronte com as Escrituras, e tenha toda a paciência, e peça ao Senhor o amor para tratar o seu irmão. Mas não deixe de ser igreja de Cristo. Igreja de Cristo, não vamos perder a nossa característica. Onde Deus habita é vida e não morte. É verdadeira união, é verdadeira fraternidade, é verdadeiro amor, e não confusão e contenda. Pergunte ao irmão se você tem alguma dúvida daquilo que ele falou, mas não levante contendas, porque essa não é a vontade de Deus para você. Ele quer que você se comporte como Cristo se comportou, dependente dele o tempo todo. Talvez o que você queria era retornar a essa atitude, mas olhe para Cristo e veja como Ele retornaria aquilo que foi dito a você. Igreja de Cristo, nós somos chamados para descansar em Deus, para ter paz em Deus. E quando temos paz em Deus, temos paz com tudo. Temos paz não somente com aquele que convive conosco, mas temos paz com os nossos problemas. Porque por mais perigoso que pareça, o Senhor nos sustentou e sempre nos sustentará. E sabemos que os problemas que vêm nunca são à toa, eles sempre são para a glória de Deus. E como agradeço ao Senhor por muitos problemas que me fizeram chorar, porque me fez crescer em fé e aguardar em esperança no Senhor. Assim seja você, igreja de Cristo. Não traga os seus problemas, não torne os seus problemas desculpa para causar uma guerra onde você foi chamado para levar a paz que habita no seu coração. Nós fomos chamados como igreja de Cristo, como testemunha daquele que une seres humanos indistintamente, não importa a cor, não importa a raça, não importa a língua, não importa a classe social. Nós devemos descansar o Senhor. E o que podemos, queridos, levar como aplicação? Cristo une e não separa. Somos famílias. E por isso, queridos, não desista dessa família. Cristo não desiste de nós. Cristo não desistiu de você e não desista dela. Não ouça as sugestões de Satanás. Não desista. É muito mais fácil para nós desistirmos, mas não desista dessa família. E testemunho, como cristãos, é uma consequência natural da nossa fé. Fazer Cristo conhecido, provar pelos nossos frutos. Senhor Deus, ensina a tua igreja, ensina a mim e aos meus irmãos, Senhor, a descansar no Senhor. Temos tantas desculpas para oferecer. Temos tantas desculpas, Senhor, para oferecer. Talvez seja um problema particular, e aí com isso achamos que temos o direito de desobedecer o Senhor e tratar alguém mal, ou abandonar a nossa fé. Mas podemos ver Cristo limitado pela mesma limitação humana. Foi obediente em tudo,
nos amou até a morte, morte de cruz. Ele amou o Pai, Ele teve comunhão com o Pai. Qual é a nossa desculpa se nós confessamos ser Teu, Senhor? Não há desculpa diante da sua cruz, Senhor. A sua cruz é poderosa. A sua cruz, ela nos traz vida. E se nós temos vida, Senhor, não há desculpa em nós, Deus. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça. Sustenta a tua igreja. Nos ajuda como igreja a confiar no Senhor. É que eu te peço, Senhor. Nós te pedimos e te imploramos. Ministra essa tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Que possamos nos lembrar que o Senhor foi manifestado na carne. Que o Senhor nos reconciliou e que essa reconciliação, Senhor, nos traga paz novamente, Senhor. Senhor Deus, não deixa com que essa breve escassez, esse breve problema, Senhor, nos tire o foco, Pai, daquilo que realmente precisamos viver e ser, Senhor. Nós somos Teus, Senhor. Nós somos Teus, Senhor. Não deixa, Senhor, com que outra coisa seja ensinada, Pai, e o Teu povo seja disperso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem nos ajudado, Senhor. O Senhor tem manifestado toda a sua paciência e graça sobre nós, Senhor. E continua nos ajudando, Senhor, porque nós somos completamente dependentes de Ti. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, rico privilégio de pastorear a Tua igreja, Senhor. Eu agradeço pela vida de cada irmão que entrou nessa noite. Por isso, Senhor, manifesta a Tua salvação em seu coração, Senhor. Que ele possa se lembrar, Pai, de quem é Cristo, Deus. E que no nome de Jesus ele seja convencido pelo próprio Senhor e não por mim. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, queridos.